Olá turma, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor de português Daniel Pereira e este é o canal Português Fácil, o nosso canal da correção dos pets. Pessoal, antes de a gente partir para a correção, peço a vocês que se inscrevam no canal, aqueles que não se inscreveram ainda, comentem, curtam o canal e compartilhem com os colegas de vocês. Então vamos a mais uma correção do PET 4, dessa vez a semana 2. Nós temos aqui um exercício primeiro que começa com uma tirinha. A gente vai fazer a análise dessa tirinha. Então vou colocar a tirinha na tela para vocês e logo depois nós vamos fazer aqui os questionamentos, beleza? Então vamos lá. Certo, pessoal? Então vamos à nossa primeira questão a respeito da tirinha. Qual a ação de Armandinho com a gaiola? Olha só, o que Armandinho faz com a gaiola? A gente vai acompanhar aí, né? Desde o primeiro quadrinho até o último. Armandinho acaba transformando a gaiola em comedouro para os pássaros, ou seja, ele desmonta ali algumas partes da gaiola e faz com que ela se torne o quê? Um comedouro, um abrigo para que os pássaros possam ali se alimentar, certo? A questão 2. Qual é a relação da fala "amar não é egoísmo nem posse" com a ação de Armandinho? Pessoal, a relação aí entre essa fala e a ação de Armandinho, vamos dizer assim que é uma relação de coerência. O que é coerência? É você agir conforme aquilo que você diz, certo? É você agir conforme aquilo que você pensa, ok? Ainda que aqui não esteja claro que a fala é do Armandinho, certo? Ele age conforme essa fala, então a relação aqui é uma relação de coerência, ou seja, ele agiu conforme essa fala, beleza? Então essa é a resposta da questão 2. A questão 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Ora, dentre as respostas aí que eu li de vocês, dentre outras várias que a gente poderia pensar aqui, eu coloquei essa resposta aí, olha. A aproximação dos passarinhos com as crianças demonstra confiança entre eles. Os passarinhos reconhecem que as crianças os amam, não é isso? E, portanto, querem o seu bem. Então, pessoal, demonstra uma relação aí de confiança, uma relação aí de amor, de afeto, de carinho, certo? A questão 4 agora. Olha só. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Pessoal, dentre as várias respostas que vocês me enviaram, que eu li aí nas atividades de vocês, a gente poderia pensar nessa daqui, ó. A tirinha de Armandinho nos traz a lição de que o verdadeiro amor é aquele que, em vez de buscar o bem apenas de si mesmo, busca também o bem-estar do próximo, né? E que amar alguém não significa que somos o seu dono, certo? Então essa é a principal lição que ele traz para a gente. Quando você ama alguém, não significa que você é dono daquela pessoa, é que aquela pessoa serve apenas para satisfazer você, certo? Então essa é a principal lição que ele nos traz aqui, beleza? Então vamos para a nossa próxima atividade. A atividade número 2, eu vou colocar aqui o texto na tela para vocês. Se vocês já tiverem lido ou se vocês quiserem ler de novo, fiquem à vontade, eu vou colocar o texto aqui. Vocês podem dar um pause aí e fazer a leitura do texto, beleza? E a gente volta já com as questões. Bacana? Então vamos lá para a questão número 1 da atividade 2. Olha só, qual é o fato, qual fato ocorreu em torno da produção deste editorial? Gente, então nós temos aqui um editorial. Acho que todo mundo aqui já deve ter estudado, né, o gênero editorial, que é um gênero textual aí que faz parte dos textos jornalísticos, não é isso? Dentro de um jornal você vai encontrar lá uma partezinha destinada aos editoriais, ou seja, o editorial é aquela parte em que o jornal deixa de ser impessoal. Então o editorial é uma parte onde o jornalista tem a liberdade de emitir alguma opinião, certo? Então nós temos aqui um texto que fala aqui sobre censura, fala sobre injúria. O autor começa aqui dando as definições dele sobre o que é isso,
certo? Então, na verdade, basicamente, o texto vai girar em torno de uma acusação que o Danilo Gentili sofreu, né, por parte de uma deputada, certo? Então ele vai discorrer sobre essa acusação e essa condenação que ele veio também a sofrer depois, beleza? Então aqui há uma discussão sobre se o Danilo sofreu ali uma censura, certo? Então ele vai começar o texto falando, buscando explicar os conceitos do que é censura e do que é injúria. E ao final do texto ele vai trazer aí a opinião dele acerca dessa condenação que o humorista sofreu, beleza? Então vamos lá, nossa primeira questão. Qual é o fato que ocorreu em torno da produção desse editorial? Olha só, pessoal, o fato aí, então, que gerou toda esse editorial foi a questão da condenação do humorista, certo? Ele foi condenado por injúria após ter publicado em seu Twitter declarações aí de uma deputada, sobre uma deputada, e esta a considerou ofensivas. Então ela acionou o humorista na justiça e este foi condenado. Então o texto vai discorrer sobre essa condenação que esse apresentador sofreu. Bacana? Então tá aí a resposta para vocês. A questão 2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? O gênero textual editorial, ele tem essa característica de trazer uma opinião. O gênero editorial, ele está dentro de um jornal, certo? E ali o autor, o jornalista, ele tem a liberdade de emitir uma opinião. É a única parte do jornal que deve ser destinada a esse tipo de questão. Até porque os jornais, eles buscam ser imparciais, ou seja, eles não emitem opinião. Ainda que a gente saiba, né, que geralmente vai puxar para um lado ou para o outro, a gente sabe que eles buscam ser imparciais, eles não ficam ali falando se fulano é bom ou ruim. Então, dentro do editorial, eles têm essa liberdade de emitir uma opinião, beleza? Então, a questão 2, sim, nós vamos ter aqui a resposta, o texto relata os fatos e, além disso, traz uma opinião. A questão 3 diz o seguinte: transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. No último parágrafo é que ele vai dizer, ele chegou à conclusão. Então, depois de ele ter feito toda aquela análise do que é injúria, do que é censura, né, ele até traz aí alguns artigos, o artigo 5º da Constituição Federal. Então ele traz para a gente aqui as definições do que é injúria e do que é censura. E vai dizer para a gente se o humorista sofreu censura ou não. O que ele vai dizer lá no último parágrafo? Acompanha aí para vocês verem qual é a resposta da questão 3. Olha só. O autor acredita que a condenação do humorista não pode ser chamada de censura. No último parágrafo ele deixa sua opinião sobre o fato. Ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Então, pessoal, a partir daqui vocês notaram aí que o autor deixou claro a sua posição. O autor aqui disse que o humorista não sofreu censura, porque baseado nas definições dele, que ele deixou bem claro aqui ao longo do texto, a censura é algo que é feito antes da publicação. Censura é quando você observa antes, certo? Quando alguém vai publicar algo, em vez de publicar, você vai lá, olha, isso aqui tem essas cenas aqui, tem essas palavras, então isso não pode ser publicado. Isso é a censura. A censura pode ser legal ou ilegal, beleza? Então o que aconteceu aqui foi que ele difamou aí uma deputada e ele foi condenado por isso. Beleza, galera? Então essa é a resposta da questão 3. Vamos então para a nossa questão 4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili? Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Essa é uma resposta que ficaria aí a critério de vocês, né? Uma resposta pessoal. Você acha que
ele foi censurado, ele feriu o limite da liberdade de expressão. Olha só, segundo o texto aqui, se formos basear nas definições do que é censura e do que é injúria, né, a gente vai dizer que ele não foi censurado de fato. Até porque, como o autor bem diz, ele publicou os vídeos, ninguém olhou antes, ninguém o proibiu de fazer isso. Agora, depois que ele publicou, aí sim ele foi condenado, né? Até porque existe um princípio, né, da liberdade de expressão. Você pode até publicar, só que saiba que se isso for ofensivo a alguém, né, você vai ter que pagar por isso. Beleza, pessoal? Então, essa seria aqui a resposta da questão 4. De acordo com as definições de censura e de injúria descritas pelo autor, o humorista Danilo Gentili não sofreu censura. Porém, pelo fato de ele ter sido condenado, né, ele pode ter ferido o limite da liberdade de expressão. A gente nós não tivemos aqui acesso ao que foi essa publicação, então, baseados apenas no que o autor diz, ele não sofreu censura. Ele sofreu aqui uma condenação por injúria. Beleza? Então vamos para a nossa última questão. Qual é o limite da liberdade de expressão e a ofensa? Isso aqui seria uma resposta também pessoal. Então, para a gente responder aqui, vocês conferirem aí, está aí a resposta. Quando aquilo que falamos, escrevemos ou publicamos ofende o próximo, né, e causa danos à sua imagem na sociedade. Então, todos nós temos a liberdade de expressão, podemos falar, né, mas esse limite ele chega quando? Aquilo que a gente fala, né, a sua liberdade ela termina quando começa a do outro. Então, quando você começa a ferir, a atacar alguém através desse direito que você tem, que é o direito da liberdade, aí sim é o limite. Então, a partir daí, você está cometendo um crime e que pode sofrer aí punições por isso. Beleza? Então, essa é a liberdade, esse é o limite. Então, bacana, galera? Certo? Então, vamos para a nossa atividade número 3, que também traz aí um outro texto. Só que dessa vez, temos aí uma música, não é isso? Uma música da banda O Rapa, né? Cujo título é Não Perca as Crianças de Vista. Então, eu vou colocar de novo aqui a música na tela para que vocês leiam e a gente vai voltar já com as questões, beleza? Então, leia aí, por favor, e a gente volta com as questões aqui. Certo? Prontinho? Vamos lá. Olha só, o título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento? Olha só, turma, quando a gente lê aqui o título Não Perca as Crianças de Vista, qual é o sentimento que o autor pode ter imprimido, pode ter colocado aí? Quando a gente, apenas pela leitura disso, não perca as crianças de vista. Não perder alguém de vista significa o quê? É não deixar essa pessoa desaparecer, é não esquecer dessa pessoa, é não ir longe demais a ponto de não podermos mais enxergar, certo? Então, isso em relação às crianças seria o quê? Dedicar atenção às crianças, não é isso? É não abandoná-las, é não deixá-las aí ao relento, é não fingir que elas não existem e aceitar que elas precisam de atenção, certo? Então, o sentimento aqui é de compaixão para com as crianças. Beleza? Então tá aí a resposta, o título da canção indica compaixão pelas crianças em geral. Bacana? A questão número 2. Qual o significado do trecho Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li? Olha só, a questão aqui, ela envolve muito a questão da interpretação pessoal, né? Quando a gente lê poemas, músicas, isso fica muito a critério daquela experiência que nós temos com o texto, né? Geralmente esses textos eles demandam aí vários significados, tem vários sentidos. A gente costuma chamar isso de plurissignificação, né? Que é quando não tem ali um sentido objetivo, não é aquele texto puro, né? A gente pode pensar aí em várias significações, várias interpretações, beleza? Então isso aqui fica muito aí a critério daquela experiência que vocês têm, né, de vida, de contato com o texto. Então vamos lá. Então, para a gente deixar aqui uma sugestão de resposta, eu deixei aqui o seguinte, ó, esse trecho pode significar que o eu lírico não vai se importar com os problemas que o seguem, mas se apega à vida.
mesmo sabendo que não teve como viver como ele desejava. Certo? Então está a resposta para vocês da questão número 2. Beleza? A questão número 3. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre família? Lá no texto fala sobre isso, né? Sobre a importância da família. Então aqui, família, um sonho ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Então aqui ele deixa bem claro para a gente a importância da família, certo? O valor que nós devemos dar às nossas famílias, beleza? Mas ele deixa outra lição também, que família não significa apenas aquilo que estamos acostumados, né? Que é aquela relação sanguínea de pai, mãe e filho. Família pode ser aquelas pessoas com que você convive, aquelas pessoas com que nós nos sintonizamos, beleza? Então não há aqui uma definição clara do que é família. A família, ela constitui-se a partir do momento que você dá amor a alguém, que você convive com aquela pessoa, que você divide os mesmos sentimentos. Essa é a lição também que essa canção nos traz. Beleza, pessoal? Então, chegamos por aqui ao nosso final de mais uma correção do PET 4. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e conto com vocês aqui nas próximas correções. Beleza? Então fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal, né, e ativar aí o sininho para que vocês possam receber mais vídeos assim que eles forem publicados. Então, até a próxima, galera. Fiquem com Deus.